Olá, eu sou o Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que trabalha no sistema de franchising e que possui os melhores consultores e especialistas do mercado imobiliário de Portugal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do assunto garantias que podem ser oferecidas num contrato de arrendamento. Quando a gente pensa na garantia de um contrato de arrendamento, o mais comum é a utilização da fiança, ou seja, o inquilino apresentar um fiador ou fiadores para garantir aquele contrato. Esse fiador, uma terceira pessoa, ele vai pagar as rendas ou os prejuízos que porventura o inquilino causem ao senhorio, caso esse inquilino não o faça. Não é todo mundo, evidentemente, que pode servir como fiador. A gente tem muitas situações em que os inquilinos apresentam: não, eu tenho fiador, eu tenho meu tio, meus pais, meu primo, meu irmão, que vai ser meu fiador. Só que quando a gente vai analisar realmente a documentação, a gente observa que ele ganha pouco mais do que um rendimento mínimo, por exemplo. E aí isso se torna inviável. A gente recomenda que seja pelo menos 3 vezes, que ele ganhe pelo menos 3 vezes o valor da renda daquele contrato. Então, se o contrato de arrendamento é de 500 euros, o fiador tem que ganhar pelo menos 1.500 euros. Abaixo disso, já fica numa situação um pouquinho mais complicada em termos de aceitação. Fazendo uma comparação em relação ao Brasil, que é de onde vêm muitos dos nossos clientes, a gente vê que aqui a questão da fiança é um pouquinho menos exigente do que lá. No Brasil, normalmente pede-se que o fiador tenha bens, tenha propriedades em seu nome, propriedades inclusive quitadas, né? Às vezes pede-se até que sejam 2 propriedades quitadas para que ele possa assinar como fiador. Aqui não há essa obrigatoriedade de imóveis, muito menos quitados, até porque senão seria praticamente impossível. Temos uma quantidade muito grande de imóveis que ainda estão em crédito bancário. Esse fiador, ele basta que ele tenha rendimentos, porque aqui nós temos a figura de penhora do salário. Só que existe uma legislação que permite que essa penhora seja feita somente sobre 1/3 do que ultrapassar o rendimento mínimo. Ou seja, se ele ganhar 1.000 euros, eu não vou pegar 300 euros ou 500 euros ou 700 euros do salário dele. Somente o que ultrapassar os 635, sobre essa diferença, eu calculo 1/3. Esse é o valor máximo que se pode penhorar eventualmente numa situação de conflito entre as partes. Então, assim, numa situação hipotética, vamos dar um exemplo. Um inquilino que tem uma renda de 700 euros, que entrou em cumprimento, aciona seu fiador que ganha 1.000. Dos 1.000, eu só vou conseguir penhorar a parte que ultrapassa os 635 euros e limitado ainda a 1/3. Resumidamente, eu vou conseguir no máximo 121 euros por mês para fazer o pagamento dessa dívida de 700. Evidentemente, a gente já percebe que esse não é um bom fiador, porque ele não tem capacidade financeira de arcar com todo aquele compromisso, numa situação limite. Frequentemente a gente tem na imobiliária, então, aqueles inquilinos que querem alugar o imóvel e oferece lá as 2 rendas mais um fiador, e aí a gente vai ver o fiador, um familiar, um amigo, ganha pouco mais que o rendimento mínimo, por os motivos que eu expliquei agora há pouco. Então esse fiador não é aceito. Ou ele arranja um outro fiador que tenha mais capacidade financeira, ou então ele tem que pensar numa outra modalidade de garantia. Por exemplo, a caução, que é o que a gente vai falar agora. Nem sempre as pessoas querem utilizar a figura do fiador, pedir o favor para alguém para assinar um contrato. Isso pode ser até chato. Ou tem aquelas situações em que a pessoa realmente não tem a quem pedir. Imagina um caso de brasileiros ou estrangeiros que chegam em Portugal, não conhecem ninguém, vai pedir a quem para ser o seu fiador. Então a gente tem que usar uma outra modalidade de garantia a esse contrato, que é chamada de caução. A caução nada mais é do que um depósito que fica em guarda do proprietário, do senhorio, e que é devolvida ao final do contrato se tiver tudo em ordem. Se o inquilino não entrou em cumprimento, se ele não deixou de pagar as rendas, os aluguéis, se ele conservou o imóvel no final do contrato, ele entregou o imóvel nas mesmas condições, não teve nenhum tipo de avaria ao imóvel, não teve que fazer nenhum tipo de obra de reparação. Então, esse dinheiro, que é uma poupança forçada para ele, vamos dizer assim, é integralmente devolvido. Nas situações em que há algum tipo de dano ao imóvel,
por exemplo, ele deixou o imóvel num estado em que preciso pintar totalmente, ou preciso fazer correções no chão, nas paredes, encanamentos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o valor dessas obras é orçado, é realizado e o valor restante do que ele deu de garantia é devolvido, então, após o cumprimento dessas obrigações. A grande questão é que valor de garantia que é pedido na modalidade de caução. Na realidade, não existe um valor fixo, um valor determinado. Cada inquilino pode negociar livremente com o proprietário. E os proprietários são mais ou menos conservadores. Então a gente tem proprietários que pedem uma renda, o valor equivalente a uma renda como caução, outros pedem 2, 3, 5, até 10 rendas como caução, dependendo de como é o estado do imóvel dele. Então aqueles imóveis que são mobiliados, equipados, que têm despesas incluídas, por exemplo, normalmente esses proprietários pedem uma garantia maior, porque ele tem mais patrimônio ali dentro, vamos dizer assim, mais opções para que haja algum tipo de avaria, né? Então, nesses imóveis mobiliados, é normal que os proprietários peçam um pouquinho mais. Agora, o valor de 3 rendas, né, o valor equivalente a 3 rendas como caução, que é o mais comumente pedido, tem um motivo de ser assim. Quando eu cheguei aqui em Portugal, há mais ou menos 4 anos, nós tínhamos uma situação na legislação que permitia ao senhorio entrar com uma ação de despejo se o inquilino ficasse em incumprimento por 2 meses. Então, naquela época, normalmente pedia-se as 2 rendas antecipadas, como é praxe aqui, e mais 2 rendas de caução para quem não tivesse um fiador. Houve uma mudança na legislação e agora o proprietário só pode pedir o despejo a partir do 3º mês de incumprimento. Então, automaticamente, para ter uma garantia adicional, esses proprietários passaram a solicitar, então, 3 meses de caução, que é justamente para cobrir esses meses que, eventualmente, o inquilino fique em incumprimento e ele possa pedir, então, o despejo desse inquilino. É a legislação que foi alterada, em tese, para favorecer, né, os inquilinos, mas que, na realidade, acabou por dificultar a vida de muitos, porque é uma renda a mais que vai ficar guardada lá, presa, né, até o final do contrato. É claro que nós temos alguns proprietários, né, que resolvem arriscar e às vezes arrendam somente com uma renda mais uma renda de caução, por exemplo, né? Então, quando corre tudo bem, o inquilino é um bom inquilino, não dá problema nenhum, entrega depois o apartamento ou a moradia em boas condições, né? É ótimo, não precisou investir tanto dinheiro assim. Mas a gente faz contrato justamente para aquelas situações em que algo não corre bem, né? Quando algo corre mal. E aí é nessas situações que o proprietário, então, quer um pouquinho mais de garantia. Se ele, mesmo que ele arrende lá com apenas uma renda de caução, se um inquilino uma vez der algum tipo de prejuízo, muito provavelmente na próxima vez que ele for arrendar, ele vai ser mais rigoroso nessa questão. A outra modalidade que pode ser oferecida como garantia num contrato é a fiança bancária. Ela é mais utilizada para empresas, na realidade, né? É difícil a gente ver isso num arrendamento habitacional, mas eventualmente pode até ocorrer. Nessa situação, o inquilino ele compra uma garantia pelo banco. Ele vai pagar uma taxa ao banco para ser o seu garantidor, no caso, e evidentemente ele tem que ter um relacionamento muito bom com o banco, né? Senão o banco não lhe dá essa linha de crédito, não deixa de ser uma linha de crédito, que substitui então um fiador. Então, em vez de ser uma pessoa, é uma instituição financeira que evidentemente tem as garantias mais sólidas até do que uma pessoa singular, né? Uma pessoa física. Essa é uma modalidade, como eu falei, não muito utilizada, mas é bom saber também que é uma possibilidade. A outra modalidade de garantia é o seguro-fiança. Sinceramente, ele não é tão utilizado porque os critérios para aprovação dele são tão exigentes que normalmente é mais fácil o inquilino conseguir o financiamento, né, de um imóvel para comprar do que para se habilitar esse seguro-fiança. Por exemplo, ele já descarta de cara quem está chegando no país agora, porque ele pede obrigatoriamente IRS, contrato de trabalho efetivo, às vezes pede até os 2 últimos impostos de renda, né, para analisar a evolução patrimonial do cliente. Então, assim, é um seguro muito difícil de ser conseguido. Normalmente é para aqueles portugueses mesmo, os nacionais, que já têm um relacionamento
grande aqui, né, há muito tempo, com imposto de renda, com bancos e tudo mais, então consegue uma aprovação um pouco mais fácil. O valor não é tão elevado, mas ainda assim paga-se uma taxa, né, paga-se um prêmio à seguradora para garantir aquele seguro. E se ele entrar em cumprimento, com certeza nunca mais ele vai conseguir esse tipo de seguro novamente, porque isso fica muito restrito. Nesses 4 anos de imobiliária, a gente tentou algumas vezes fazer isso para alguns clientes, não conseguimos aprovação em nenhuma das situações. E eram clientes que, na minha avaliação pelo menos, né, eram clientes espetaculares, teriam condições perfeitamente de se enquadrar e ainda assim não foram enquadrados e não foi possível fazer o negócio dessa maneira. Aí eles tiveram que optar pela caução. Hoje ficamos por aqui e eu falei sobre as modalidades de garantia que a gente tem nos contratos de arrendamento cá em Portugal. Se você achou esse conteúdo útil ou interessante para vocês, peço que deixe o seu like e também, se não for inscrito ainda, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja imediatamente comunicado quando nós lançarmos nosso próximo vídeo. Até a próxima!